Boa tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema Milagres de Provisões. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 35, que diz assim: Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes. Até aí. Deus, irmãos e irmãs, é um Deus de milagres. Muitos cristãos têm aprendido a crer em Deus por causa de milagres de cura e libertação. Mas Deus não é limitado em seu poder de operar milagres. Glória a Deus pelos milagres de cura, mas Ele também pode operar milagres de provisão. Vejamos os filhos de Israel. Quando eles estavam no cativeiro no Egito, Deus enviou Moisés para libertá-los. Moisés e Arão enfrentaram Faraó e operaram milagres na terra do Egito. Como resultado da resposta de Faraó, Deus trouxe juízo sobre os egípcios. Então, quando os filhos de Israel estavam saindo do Egito, Deus falou a Moisés para instruir os israelitas a irem aos lares dos egípcios e pedirem prata e ouro. Normalmente, um grupo de pessoas saqueia um outro grupo de pessoas após tê-lo derrotado em batalha. Esse versículo afirma que Deus concedeu aos israelitas o privilégio com os egípcios. Os israelitas tinham sido servos e escravos dos egípcios. Mesmo assim, por alguma razão inexplicável, quando eles foram aos lares dos egípcios e lhe pediram ouro, prata e vestes, os egípcios los deram liberalmente. E isto foi um milagre. Foi um milagre de provisão. A Bíblia diz que Israel saiu com ouro e prata do Egito. Apenas um dia antes, aquelas pessoas eram pobres escravos e no dia seguinte eram livres e ricas. E eu digo a você, não devemos limitar Deus. Ele fez e ainda pode fazer milagres. Você se lembra de que antes de saírem do Egito, os filhos de Israel viveram no deserto durante 40 anos? Mais uma vez, Deus realizou um milagre de provisão para eles. Em Neemias 9, versículos 20 a 21 está escrito: E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes desse na sua sede. Desse modo os sustentaste 40 anos no deserto. Falta nenhuma tiveram. As suas vestes não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Irmãos e irmãs, Deus também faz chover comida do céu. As pessoas se levantavam pela manhã e já encontravam no chão. Elas ajuntavam maná toda manhã e assim foram sustentadas durante 40 anos. Esse foi um milagre de provisão. Quando essas famílias estavam no deserto, morrendo de sede, Moisés feriu a rocha e a água saiu. Deus tirou água da rocha. Esse também foi um milagre de provisão. Então eu digo a você, pense na bondade e na misericórdia de Deus. Essas pessoas estavam no deserto por causa da desobediência. Porque o plano de Deus era para que elas fossem diretamente para a terra prometida. Mas o povo duvidou das promessas do Senhor. Eles tinham medo dos moradores da terra. E como resultado direto, eles precisaram peregrinar no deserto 40 anos. Mesmo assim, no meio de tudo isso, Deus ainda cuidou deles. Eles não tiveram falta de nada. Suas roupas, como nós lemos, não se envelheceram e os seus pés não se incharam. E isto também foi um milagre. E eu pergunto a você,
Você acredita que Deus pode fazer os mesmos milagres ainda hoje, assim como ele fez naquela época? Será que ele fará por você tudo o que ele fez por homens, por exemplo, como Elias e Eliseu? Deus disse a Elias para onde ir e o que fazer. E como Elias foi obediente em fazer o que Deus lhe dissera, Deus operou um milagre de provisão a seu favor. Ele fez com que os corvos lhe trouxessem comida. Você pode pensar que não existe jeito de Deus provê-lo, mas se for preciso, ele levará para você comida através da boca de um pássaro. Há um outro milagre de provisão, no mesmo capítulo do primeiro livro de Reis. Elias era um servo de Deus, e Deus tinha um milagre duplo em mente. Ele não somente queria prover o seu servo, como também tomar conta de uma determinada mulher. A comida que ela deu a Elias foi a última comida que lhe era disponível. Ela estava enfrentando a fome. Para receber um milagre de provisão, devemos ter fé em Deus. Devemos confiar nele e colar a sua palavra em primeiro lugar. Colocar a sua palavra em primeiro lugar. Essa mulher poderia ter pensado: mas eu não tenho o suficiente para fazer 2 bolos? Se eu fizer primeiro para você, não sobrará nada para mim. No entanto, essa mulher obedeceu ao que o servo de Deus lhe havia dito para fazer. Ela fez o bolo primeiro para ele. Parecia ser o último. Posteriormente, ela não teria mais farinha e azeite. Mas por um milagre de Deus, depois de fazer o bolo, havia mais farinha e mais azeite. Então, fez outro bolo para ela e para o seu filho. Parecia que seria o último, mas ao terminar de fazê-lo, ela olhou novamente e viu que ainda havia mais farinha e azeite. Todo dia ela fazia um bolo para Elias, outro para ela e para o seu filho. A panela de farinha não acabou e o azeite não faltou na botija. E isso continuou durante muitos dias. Deus operou um milagre de provisão. No segundo livro de Reis, capítulo 4, encontramos uma situação na qual uma família tinha um grande débito. O pai morreu e deixou a dívida para a família pagar. A família não tinha condições de pagá-la e, por isso, os filhos foram levados como escravos. Eliseu perguntou à mãe viúva: o que tem em casa? Muitas vezes, Deus realizará um milagre de provisão, usando algo que já temos em mãos. Quando pegamos o que temos e dedicamos a Deus, Ele pode multiplicá-lo e usá-lo. Quando Eliseu perguntou àquela viúva o que ela tinha em casa, ela estava em uma situação pior do que a outra viúva que Elias havia ajudado. Essa mulher tinha apenas azeite. Ela não tinha farinha. Note que ela fez o que Eliseu lhe disse. Como resultado, continuou tirando azeite da pequena jarra. Foi um milagre. Ela continuou tirando azeite, até não haver mais vasos para encher. Milagres não acontecem por acaso. Além da fé e da obediência, a pessoa precisa se preparar para um milagre. E eu pergunto a você que me ouve agora: você está preparado para um milagre? Essa mulher preparou-se para o milagre, reunindo todos os vasos para encher de azeite. Ela estava preparada para o aumento. Muitas vezes, as pessoas não recebem um milagre de Deus, pois não estão preparadas para recebê-lo. Elas não estão esperando verdadeiramente um milagre. Este milagre de provisão não apenas deu a essa família a capacidade de pagar a dívida, como proveu-lhe mais dinheiro para continuar vivendo. No segundo livro de Reis, por exemplo, nós temos exemplos maravilhosos
dos milagres de provisões de Deus. Por exemplo, como resultado do cerco feito pelo exército sírio contra Israel, houve também uma fome severa na terra. Toda a esperança parecia estar perdida, mas um dia Eliseu profetizou uma grande libertação e uma grande virada econômica que ocorreriam em 24 horas. Como esse milagre ocorreria? De uma forma bastante improvável. De alguma forma, o Senhor fez com que 4 leprosos que cocheavam nas fronteiras do inimigo parecesse um grande exército chegando. O inimigo temeu e fugiu. Eles deixaram toda a sua comida, o seu dinheiro e suprimentos. E quando os leprosos chegaram caminhando ao campo inimigo, encontraram toda a comida, o dinheiro e as provisões. Em primeiro lugar, começaram a comer um pouco e esconderam o restante. No entanto, logo perceberam que precisavam dar essas boas notícias a todos da cidade. As pessoas estavam tão empolgadas que correram para os portões da cidade. O homem que duvidou das promessas de Deus e do homem que havia dito que ficou parado no portão enquanto as pessoas corriam para fora. Ele estava bem no meio do milagre, mas o desperdiçou, porque não creu. As pessoas que creram na palavra de Deus receberam um milagre naquele dia. É por isso que eu digo, não podemos limitar Deus. Deus pode ir além do que as nossas mentes conseguem imaginar. Olhemos alguns outros exemplos. A história do rei Josafá, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Os exércitos inimigos haviam se ajuntado para guerrear contra o povo de Judá e contra o rei Josafá. Quando esse reuniu o povo para orar, o Senhor lhe deu um plano. O rei deveria enviar o povo para fora a fim de louvar a Deus. Eles começaram a louvar e o inimigo foi derrotado. Quando o povo de Deus lhe obedece e começa a entoar-lhe louvores, os inimigos atacam uns aos outros e derrotam uns aos outros. O inimigo que veio destruir Judá passou a ser a sua prosperidade. Deus operou um milagre de livramento e de provisão para o seu povo. Vemos esse tipo de milagre também no Novo Testamento. Jesus transformou a água em vinho, conforme João capítulo 2, numa festa de casamento. Sabemos que Jesus alimentou as multidões em 2 ocasiões. Uma vez, ele tomou 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000 pessoas. Ele também tomou 7 pães e 4 peixes e alimentou 4.000 homens, mulheres e crianças. Em ambos os casos, vemos 2 princípios importantes. Primeiro, Jesus perguntou aos seus discípulos: o que vocês têm? Ele operou um milagre com o que eles tinham em mãos. E eu digo mais uma vez a você: não limite Deus. Você limita Deus quando pensa em não ter nada que Deus possa usar. Deus pode tomar o que você possui, independentemente de parecer tão insignificante, e operar um milagre em seu favor. O segundo princípio é o seguinte: devemos esperar milagres e nos preparar para recebê-los. Quando Jesus pregava para pessoas de camadas mais baixas, ele estava preparando-as para receberem um milagre. Quando nós somos obedientes a Deus, estamos nos preparando para receber um milagre. Quando seguimos as instruções de Deus com fé e ousadia, estamos nos preparando para receber um milagre. Devemos esperar milagres e nos preparar para recebê-los. Repito mais uma vez. É claro que os milagres de provisão não devem substituir a tarefa de andarmos nos princípios divinos da prosperidade. Devemos aplicar tais princípios para receber um crescimento fixo. Ainda assim, devemos também nos lembrar
de que Deus realizou e ainda realiza milagres de provisão. Permita que a fé surja em seu coração hoje, pois Deus é o mesmo hoje, assim como foi ontem, e será eternamente. Ele ainda trabalha no ramo dos milagres. Ele ainda realiza milagres de cura e de provisão. Não o limite. Creia em grandes coisas, a fim de que possa cumprir a sua vontade e realizar o seu propósito, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Como diz a palavra de Deus, se creres, verás a glória de Deus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse dia de hoje eu quero orar por essa pessoa que precisa de um milagre. Que ela, com fé e ousadia, apresente ao Senhor o seu problema, a sua dificuldade e creia que o seu milagre está a caminho. Creia que o Senhor está trabalhando para operar esse milagre ainda hoje, como o Senhor fez antigamente e como o Senhor fará eternamente. Por isso, Pai, neste momento eu entrego ao Senhor cada vida, cada pessoa, cada problema, cada dificuldade e peço que o Senhor estenda a tua boa mão de bondade, de misericórdia sobre essa pessoa que nos acompanha, também sobre a nossa nação, sobre o nosso país e sobre as nações da terra que estão sofrendo com essa pandemia. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha preparar mais e mais vacinas através dos cientistas e dos institutos que fabricam essas vacinas para a imunidade da população. E para que possamos novamente ter uma vida normal, uma vida de louvor, uma vida de adoração ao Senhor, porque nós confiamos no Senhor, porque nós cremos em milagres, porque é a tua palavra que nos garante a vitória, quando diz em 1 Coríntios 15:57, graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tua vitória é certa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.